Então, novamente, pessoal, eu tenho uma matriz que é formada por 1 e 0. Tá? Igual no exercício anterior, certo? Só que aí, qual que é a lei, né, de formação da matriz que permite colocar o 1 nessa posição e que permite colocar o 0 exatamente nessas posições, certo? Tem relação com os meus índices, o I e o J, correto? Então, ele fala, né? Quando o animal ele se alimenta do outro, você coloca 1. Então, por exemplo, ó, urso se alimenta de urso? Não. Então é 0. Urso se alimenta de esquilo? Sim, coloca 1. Urso se alimenta de inseto? Sim, coloca 1. Urso se alimenta de planta? Coloca 1. Esquilo se alimenta de urso? Não. Esquilo se alimenta de esquilo? Não. Esquilo se alimenta de inseto? Sim, coloca 1. Esquilo se alimenta de planta? Sim, coloca 1. Inseto se alimenta de urso? Não. Inseto de esquilo? Não. Inseto se alimenta de inseto? Não. Inseto se alimenta de planta. Coloca 1. Agora, a planta não se alimenta de ninguém, certo? Então, tudo 0 aqui. Ok? Então, eu tenho aqui uma matriz, uma tabela, cujos elementos são formados ou por 0 ou por 1. Quem que são aqui? Ele quer a lei de formação dessa matriz aqui. Então, se você observar, eu vou colocar aqui os elementos na forma genérica, tá? Para a gente poder analisar o I e o J. Então, ali no primeiro caso, a gente teria o quê? Ó? Aqui seria o elemento ó, A, 1, 1. Tá vendo? Então, aqui seria o A, 1, 1. Aqui seria quem? O A, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Ó, primeira linha, quarta coluna. Aqui, segunda linha, né? Esse aqui seria o A. Segunda linha, primeira coluna, o A21. Ó, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, quarta coluna. Ok? Aqui, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, quarta coluna. Opa, terceira linha, terceira coluna. Terceira linha, quarta coluna. Quarta linha, primeira coluna. Quarta linha, segunda coluna. Quarta linha, terceira coluna. E quarta linha, quarta linha. Tá bom? É uma matriz aqui quadrada, né? 4 linhas, 4 colunas, né? Observe o seguinte, ó. Quando que é 0, tá? Observe que ele é formado por 0, ó. Quando o I ele for maior ou igual que o J, correto? Porque nessa posição aqui, ó, certo? Abaixo da minha diagonal principal, o meu I ele sempre vai ser maior que o J. Acima da diagonal principal é o contrário, tá? O meu J sempre vai ser maior. Então, vai ser 0 quando, né? Quando a gente tiver o I, né? Quando o nosso I ele pode ser igual, né? Que é o caso que está aqui na diagonal principal, né? Quando o nosso I for maior ou igual que o J. Aí eu coloco 0. Quando for igual, quando tiver 1, quando que ocorre 1? Quando ocorrer o contrário disso, né? Ou seja, quando o I ele for menor que o J. Isso, pessoal, acontece em qualquer matriz quadrada. Quando você tem uma matriz quadrada, certo? Você tem a sua diagonal principal, né? Você vai ter uma diagonal principal. Os elementos que estão acima sempre vai ter o I menor que o J. Os elementos que estão acima da diagonal principal sempre vai acontecer isso aqui, ó. I menor que J. Os elementos que estão abaixo da diagonal principal, o I
sempre vai ser maior que o J, beleza? Isso aqui sempre acontece. E quando você tem aqui no meio, ou seja, na própria diagonal, é quando a gente tem o I igual a o J, certo? Aquela propriedade que a gente viu no começo. Então, essa matriz, a lei de formação, né, os elementos A e J, ou ele vai ser 0 ou ele vai ser 1, tá? Quando que ele vai ser 0? Vai ser 0 se o I for maior ou igual a J. E vai ser 1 se o I for menor que o J. Ok? E isso aí dá a alternativa C. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Entenderam? Nesse exercício, acho que não. Sim. Não? Tá tranquilo? De boa? Então, a gente tem que ter atenção, pessoal, aos índices, tá? Os índices, eles vão nos orientar em relação à lei de formação da matriz. Se ele te der a lei de formação, você monta a matriz. Tá? Se ele te der a matriz, né, você tenta encontrar a lei de formação dela. Bom? Ok, pessoal. Essa partezinha, essa introdução, tranquilinha, né? Vamos ver agora a operação com matriz. Muito tranquilinho, pessoal. Operação com matriz. Vamos começar com a adição. Mas antes, deixa eu só comentar uma coisinha aqui. O que é uma igualdade de matriz? Né? O próprio nome está falando. Quando eu tenho duas matrizes, que elas são iguais. Ou seja, quando os elementos que estão na mesma posição, na posição correspondente, são iguais. Certo? Então, nesse caso aqui, tá? Eu estou falando que a matriz A ela é igual à matriz B. Ou seja, os elementos que estão em posições correspondentes, eles têm que ser iguais. Então, nesse caso aqui, qual que é o valor de X? Quem é o correspondente do X na matriz B? É o menos 2. Tá? Então, X ele vale menos 2. O Y, né? O Y está aqui. Quem que é o correspondente do Y na matriz A? É o 4. Então, Y igual a 4. Tá? E quanto vale o Z? O correspondente 4. Opa, menos 5, desculpa. Menos 5. E quanto que vale o Z? 1. Beleza? Tranquilinho, né? Então, definição aqui, igualdade de matriz, tá? Quando os elementos que estão nas posições correspondentes são iguais. Se falhar um deles, pessoal, já não é igual, tá? Tem que ser todos correspondentes, tem que ser iguais, beleza? Vou falar um pouquinho da adição de matrizes. Vou pegar minha folhinha aqui. Pessoal, somar duas matrizes ou subtrair é intuitivo, tá? Você vai somar o elemento com o elemento correspondente, certo? Então, é bem, digamos assim, bem próximo da adição de números, certo? A operação de matriz, de adição e subtração, você faz elemento por elemento, certo? Quando a gente for ver multiplicação de matrizes, aí, pessoal, tem uma regrinha, né? Não é igual a adição que você faz elemento por elemento, tá?
Na multiplicação vai mudar um pouquinho, mas por enquanto, adição e subtração. Você vai somar ou subtrair elemento por elemento, não tem segredo nenhum. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem aqui, já mostrei essa tabelinha, né? Você tem aqui uma concessionária, né? Supor que você tem uma concessionária, essa concessionária tem duas lojas, uma na cidade A e outra na cidade B. Esqueci de colocar aqui, tá? Mas aqui é vendas na cidade B, tá? Aqui vendas na cidade A e vendas na cidade B, tá? Vou colocar aqui, cidade B, tá? Cidade B. Então, como eu falei para vocês, na cidade A, modelo P vendeu 10, 8 e 12. Modelo M vendeu 7, 5 e 11, tá? No primeiro, no segundo e terceiro mês, tá? E a cidade B, esses valores aqui, correspondentes. Eu quero saber quanto que ela vendeu no total. Então, o que eu vou fazer? Somar. Então, no mês 1, na cidade A, vendeu 10. Na cidade B, vendeu 9. Então, total, 19. Tá? No primeiro mês, tá? Então, ó, no mês 1, o total foi 19. No mês 2, do modelo P, né? Então, 8 na cidade A, 6 na cidade B. Ok? Então, vai ficar 14 no total. No mês 3, 12 e 14. Então, no total, 26. Ok? Agora, o modelo M, né? No primeiro mês, no total, vendeu 12. No mês 2, no total, vendeu 8. E no mês 3, no total, vendeu 21. Então, o que eu fiz, pessoal, foi uma soma de matrizes, uma soma de tabelas. Então, somei elemento com elemento, tá? Então, aqui eu tinha uma matriz, ó. Peguei os elementos puros, né? Numéricos, né? E somei elemento por elemento. Então, aqui vai ficar 19, né? Foi a matriz resultante. 14, 26, 12, 8 e 21. Tá? Então, somar a matriz nada mais é que somar elemento por elemento. E subtrair, pessoal, a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui da subtração. Só que na subtração, você tem que ficar um pouco atento com regrinha de sinal. Tá? Quando você vai subtrair um número negativo, né? Lembra lá, quando você subtrai um número negativo, isso aqui vira uma soma, né? Tá? Subtrair um número negativo é a mesma coisa que somar. Então, só tem que tomar cuidado com a regrinha de sinal. Então, eu tenho uma matriz A, uma matriz B. Eu quero fazer A menos B, certo? Então, eu vou subtrair elemento por elemento. Então, ó, 13 menos o menos 1. Então, aqui ficaria, ó, 13 menos o menos 1, certo? 8, elemento por elemento. 8 menos 0. 8 menos 0 e 4 menos 1. Ok? Aqui, ó, menos 3 menos o 2. Como não tem sinal aqui, né, não tem necessidade de colocar o parênteses. Ó. Então, 3 menos o 2. Menos 3 menos o 3. E menos 3 menos o 2. Então, a matriz diferença, tá? Chama de matriz diferença. Vai ser igual. Então, aqui vai ficar positivo, né? 13 mais 1, 14. Aqui vai dar 8. Aqui vai ficar 3. Devo 3, devo 2, eu devo 5. Devo 3, eu devo 6. Devo 3, devo 2, eu devo 5. Tá? Pronto, essa aqui é a chamada matriz diferença, tá? Beleza? As propriedades de adição também são muito semelhantes às propriedades da adição dos números inteiros. Então, quando eu somar duas matrizes, vale a propriedade comutativa, ou seja, a troca. A mais B é igual a B mais A, né? Certo? Também vale a propriedade associativa. Associar as duas primeiras com uma terceira é a mesma coisa que associar a primeira com as duas últimas, tá? Pegar a primeira e somar com a associação das duas últimas. A gente chama de propriedade associativa.
Lembrando aqui que o A e o B, pessoal, são matrizes, certo? E esse zero aqui não é o zero numérico. Esse zero é a matriz nula, tá? Então, quando eu pego uma matriz e somo com uma matriz nula, vai dar a própria matriz, certo? Propriedade comutativa também vale, né? A mais zero, ou seja, A mais a matriz nula, é igual a matriz nula mais a matriz A, que vai ser igual à própria matriz A. Somar duas matrizes opostas, né? Lembra da matriz oposta? Ó, A, vou somar com a matriz oposta de A. É a mesma coisa que somar a matriz oposta com a matriz A. O resultado vai ser a matriz nula. Ok? E tem essa propriedadezinha aqui. Nossa, é como se fosse... Nossa, Jefferson, é como se fosse um produto notável. Não é bem um produto notável, né? Aqui é um pouquinho diferente, né? Porque se você tivesse número aqui, né? Aí não valeria a propriedade se fosse número, né? Por exemplo, ó, 2 mais 3, né? Ah, isso aqui não é igual a isso daqui, né, pessoal? Ó, isso aqui não é verdade, certo? Mas quando eu falo de transposta de matrizes, isso é verdade. Ou seja, a transposta da soma é a soma das transpostas. Então, se eu pegar, somar A com B e fazer a transposta, né? O que é a transposta? Trocar linha por coluna. É a mesma coisa que eu pegar a transposta de A e somar com a transposta de B. Beleza? Propriedadezinhas aí da adição. Multiplicação de um número real por uma matriz. Pessoal, eu estou multiplicando um número por uma matriz, tá? Eu não estou multiplicando duas matrizes. Jefferson, existe multiplicação de duas matrizes? Existe. Como eu falei para vocês, o cálculo da multiplicação de duas matrizes é um pouquinho diferente. Não é multiplicar elemento por elemento, igual a gente faz na soma, certo? Tem uma regrinha que a gente vai ver na próxima aula, não agora. Mas quando eu tenho um número e estou multiplicando esse número por uma matriz, aí sim eu vou multiplicar todos os elementos da matriz por esse número, correto? Então aqui, ó, eu estou pegando 2 e multiplicando por essa matriz. Então o resultado, você vai multiplicar tudo por 2. Ok? Então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 6 é 12. Beleza? Simplesmente isso. Tá? Então, exemplo. Tem uma matriz A e uma matriz B. Eu quero calcular isso daqui. Tá? Então, 2 vezes A menos B. Qual que vai ser a matriz resultante nesse exemplo aqui, né? Lembra que primeiro você faz a multiplicação, né? Como se fosse uma expressãozinha numérica aqui, ó. Primeiro a multiplicação. Faz a multiplicação e subtrai da matriz B. Então, quem que seria aqui fazendo a substituição, né? 2 vezes, ó, a matriz A. Então, 1, 4, 3, 2, menos 1 e 5. Vou calcular isso daqui e subtrair da matriz B. 2, menos 5, 1, 4, menos 3, menos 1. Beleza? Então, fazendo a continha aqui, ó. Multiplicando por 2. 2, 8, 6. 4, menos 2, 10. Beleza, já multipliquei. Agora eu vou subtrair dessa. 2, menos 5, 1, 4, menos 3, menos 1. Eu vou subtrair, correto? Cuidado com regrinha de sinal quando for negativo, tá? Então, ó, resultado. Vamos lá, ó. 2 menos 2, vamos colocar direto, 0. 8 menos o menos 5, ó. Menos com menos, pessoal, vai dar mais, tá? Então vai ficar 13. Mais 5, 13. Ó, 6 menos 1, 5. Agora aqui, 4 menos 4, 0. 2 menos o menos 3. Então vai ficar 2 e 3 positivo. Eu devo 2, eu tenho 3, eu fico com 1. 10, ó, menos com menos. De novo, menos com menos dá mais.
10 mais 1, 11. Pronto, esse é o resultado. Ok? Tranquilinho, pessoal? Facinho, né? De boinha aí? Sim. Tranquilinho. Façam a B. Tá? Vou usar a mesma matriz. Isso aqui é um exemplo meu, tá, pessoal? Não está na apostila, tá bom? É um exemplo meu. Façam aí, tá? Então, ó, as matrizes são as mesmas, tá? Vou pegar o triplo da B e vou subtrair do dobro da A. Pessoal, vocês já podem fazer, tá? A tarefa do módulo anterior, tá? Que é o módulo 81, tá? Que são lá a definição de matriz e os tipos de matriz, correto? Então, já anotem aí exercícios do módulo 81. Pode fazer os verdinhos lá, ok? Isso. Isso aí. Deixa eu ver. Muito bem. Vou fazer aqui rapidamente que já vai dar o nosso horário, pessoal. Então, aqui, ó, vai ficar, ó, 6 menos 15, 3. 12 menos 9, né? Estou multiplicando por 3, né? Menos 3, correto? Menos, agora eu vou pegar o dobro da outra. 2, 8, 6. 4, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 5, 10, tá? Agora subtrair, né? Peguei o dobro, agora eu vou subtrair. 6 menos 2 vai dar 4. 15 menos 15 menos o menos 8 vai dar menos 23, né? Devo 15, devo 8, né? 3 menos o 6. Eu tenho 3, eu devo 6. Então, vai ficar menos 3. 12 menos 4, 8. 9, menos 9, menos 4. Devo 9, devo 4, devo 13. Menos 3 e menos 10. Então, vai ficar menos 13. Jefferson, você confundiu o menos 9. É menos 9 com mais 2. Ah, peraí. Menos 9 com mais 2. Isso. Ah, então, peraí. Ah, tá. Fica menos 7. Corrija aí. Menos 7. Beleza, pessoal? Galerinha, é isso. Qualquer dúvida tem plantão hoje. Combinado? Beleza. Galerinha, então, um abraço.
E bom restinho de semana para vocês, tá? Quem vier no plantão, plantão começa às 2 horas, das 2 às 2h30. E eu vou enviar uma tarefinha para vocês, tá? Lá no formulário do Google, tá bom? É Beleza. isso, galera. Então, até a próxima. Um abraço para vocês. Até.